Então, o que eu tenho feito é que eu olhei nos ENADs de 2005, 2008, 2011, 2014, atrás de questões que são basicamente de matérias que nosso departamento ensina. Que é basicamente mecânica, mecânica analítica, gravitação, etc, etc, etc. A maioria das questões são de múltipla escolha, são pouquíssimas de discursivos sobre mecânica. E o único que eu encontrei, basicamente, é de mecânica analítica, então mais avançada. Eu reparei que, pelo menos nesses anos, as questões que caíram testam conceitos, alguns conceitos mais básicos, tipo Física 1, né? E outros de conceitos mais avançados de mecânica analítica e precisam de conhecimento de momento de inércia e rotação. Embora eu não vi nada de rotação de corpo rígido. Bom, então vamos lá para a primeira questão. Espero que esteja funcionando. Ok. Então, primeira questão é essa aqui de uma colisão, basicamente, que é um outro assunto que parece ser bastante popular. Então, lendo o enunciado, vamos tentar destacar algumas coisas importantes. Um caminhão de 6 toneladas, a gente não precisa saber quanto é uma tonelada, mas claro que é 1.000 quilos, colidiu frontalmente com um automóvel de 0,8 toneladas. Então, na investigação sobre o acidente, o motorista do caminhão disse que estava com velocidade constante de 20 km por hora e pisou no freio a certa distância do automóvel. Então, na verdade, ele estaria desacelerando. Já o motorista de automóvel disse que estava com velocidade constante de 30 km por hora no momento da colisão. Então, a gente sabe qual que era a velocidade dele, do caminhoneiro ou do caminhão, não temos certeza. Mas sabemos que em algum momento antes estava 20 km por hora. A perícia constatou que o carro realmente colidiu com a velocidade mencionada. Ok? Então, realmente estava 30 km por hora e os veículos pararam instantaneamente, ou seja, não se deslocaram após o choque. Então, obviamente, é uma questão de, não é conservação de energia mecânica, porque é uma colisão inelástica, então deve tratar de conservação de momento linear, quantidade de movimento. Então, vale a pena calcular em quaisquer unidades. Normalmente, esse tipo de questão, eu recomendo os alunos converter para unidades SI básicas. Então, metros, segundos e quilogramas. Mas, nesse caso, eu acho que não somente é desnecessário, não é desejável, porque a gente consegue resolver tudo nas unidades da questão. Então, qual vai ser o momento linear do caminhão? Estou desenhando eles vindo em sentidos opostos aqui. Então, o caminhão tem 6 toneladas e inicialmente tem 6 e 20 km por hora. Mas o mais importante é o carro, 0,8 toneladas, 30 km por hora, e a gente sabe que ele para instantaneamente. Então, 0,8 toneladas vezes 30, eu não vou colocar as unidades porque não é necessário para resolver o problema. Isso dá 24 unidades, então, na verdade, toneladas, quilômetros por hora. Então, se eles pararam imediatamente, isso significa que no momento da colisão, o caminhão tinha 24, nesse sentido. Agora, se ele tivesse uma velocidade de 20 km por hora com 6 toneladas, então, nas unidades da questão, isso seria 120 toneladas quilômetros por hora. Opa, o que aconteceu aqui? Ok. 120. Então, o motorista deve ter reduzido a velocidade antes de bater no carro. Então, vamos ver as opções.
Pode-se afirmar que o motorista do caminhão certamente mentiu, pois se chocou com velocidade constante original. Descartado. Certamente mentiu, pois acelerou antes do choque. Descartado porque ele só tem um momento de 24 unidades. Pode ter falado a verdade, pois a sua velocidade era nula no momento do choque. Não. Se fosse nula, então o momento aqui seria 0, 24 para da direita para a esquerda. Então, os veículos não teriam parados instantaneamente. Pode ter falado a verdade, pois a sua velocidade era 4 km por hora no momento do choque. Bom, essa a gente vê é verdade, porque se a massa é 6 toneladas, para anular os 24 do carro, então a velocidade teria que ser 4 aqui, para dar os 24 de momento. Então, isso parece ser correto. E outro pode ter falado a verdade, pois a velocidade era 15 km por hora. Não pode ser correto, porque então esse momento teria que ser 90 unidades e novamente eles não iam parar. Então, a resposta certa é D. Perguntas? Esse é um dos mais simples, não é o mais simples que eu tenho visto, mas é um dos mais simples. Eu acho que o lance é perceber que você não precisa trocar as unidades e não gastar tempo fazendo isso. Essa daí tá tranquilo, professor. Certo? Ok. Esse aqui é um pouco mais complicado, embora que ele inicialmente parece ser simples. Então, temos um gráfico que precisamos interpretar. No eixo horizontal, tempo, no eixo vertical, deslocamento ou distância em metros. E enunciado é bem simples. Os pontos representados foram obtidos através da análise de uma fita de papel que registrou, em intervalos de tempos iguais, a posição de um carrinho em movimento sobre um trilho de ar. Ok. Então, uma coisa que podemos ver do diagrama, do gráfico, é que os pontos parecem descrever uma parábola e não numa reta. Então, se nós tivermos alguma coisa, provavelmente é a aceleração constante. Então, das 5 possibilidades aqui, pode-se concluir da análise desse gráfico que o carrinho tem movimento retilíneo e D e E são uniformes com velocidades constantes. Então, essas são descartadas. Então, e todas as outras opções, então, velocidade acelerada, basicamente a gente tem que descobrir qual é a aceleração. Qual equação que nós vamos usar? Bom, distância com o tempo. Então, aí precisamos de aceleração. O mais óbvio é a equação horária. Começando do repouso, embora eu não fale isso explicitamente. Então, vamos S igual a meia vezes A vezes T quadrado. E se você olhar para o gráfico, você poderia imaginar, bom, para calcular uma aceleração basta saber a velocidade em 2 posições e o tempo entre esses eventos, então, estes pontos. Né? Mas se você tentar fazer isso, você percebe que esse ponto aqui, ele não está escrevendo, tinha que dar algum problema. Esse ponto aqui, eu acho que ele não vai me deixar. Esse ponto aqui está fora da curva. Então, se a gente tenta calcular as velocidades no primeiro 0,2 segundos, etc, pode dar errado. Então, na verdade, é mais fácil tentar usar a equação horária. Ok. Então, a gente quer a aceleração vai ser 2 vezes S sobre T quadrado. E para simplificar as coisas, vamos escolher um tempo fácil de calcular, t igual a 1, e percebemos que x é igual a 0,7 quando t é igual a 1 segundo.
Então, a aceleração aí seria 2 vezes 0,7, 1,4 metros por segundo quadrado. Se nós olharmos as opções, podemos ver que isso é exatamente a opção A. Então, imaginamos que isso seja correto. Repare que eles têm colocado incertezas aqui nos valores da aceleração e das velocidades. Provavelmente isso é por conta de o que pode acontecer se você tentar resolver a questão usando outro método. Por exemplo, a falta de imperfeição aqui, em torno do... Deixa eu pegar um laserzinho aqui. Em torno desse ponto aqui, por exemplo. Então, isto provocaria pequenas mudanças no valor da aceleração durante os cálculos. Então, acredito que eles tenham colocado essa incerteza para que as contas não precisam ser exatas. Tá bom? Então, essa é física 1, a interpretação de gráfico, não tem grande coisa. Ok, então esse também é de 2005, eu acho. Desculpa, 2015, né? E esse provavelmente é o mais complicado dessas questões, que envolve uma quantidade, não é nenhuma conta trivial com esses primeiros dois. Em virtude de graves acidentes ocorridos recentemente, realizamos-se 2 ensaios para testar a segurança do praticante de bungee jump, utilizando uma pedra de massa 60 kg presa à extremidade de uma corda solta de um ponte de altura H igual a 60 metros, acima da superfície de um rio. Supõe-se a corda, no estado relaxado, tem comprimento L igual a 30 metros e se alonga de acordo com a lei de Hooke, com constante elástica K igual a 150 newtons por metro. No ensaio A, foram medidas a alongação máxima da corda D. Então, quando isso acontece, deixa eu dar uma pausa aqui que tem que lidar com o gato. Então, no ensaio A foram medidas a alongação máxima da corda, então um ponto em que a bola está, a massa aqui está parado, e a menor distância atingida pela pedra em relação à superfície do rio, H, okay? Ponto final. E no ensaio B, a posição de equilíbrio da pedra, conforme o esquema abaixo. Agora, ele pede para calcular os valores de D, essa distância além do comprimento natural da corda, H, altura acima do rio, e L, esse comprimento estendido quando está em equilíbrio. Então, vamos lá. Podemos simplesmente fazer as primeiras 2 partes primeiro e depois a gente preocupa com a segunda parte. Ok, então o que nós temos? Nós sabemos do gráfico aqui, da figura, que H mais D mais L é igual a Hzinho dL é Hzão. Então, isto... Deixa eu pegar aqui. Espero que funcione. Então, temos H é igual a L mais D mais H. E a gente sabe que L é 30 e Hzão é 60. Então, 60 é igual a 30. Novamente, dispensando as unidades. Então, D mais H é igual a 30. Então, metros. Então, a gente quer outra equação que liga D e H, com a esperança que a gente pode resolver as 2 equações para essas variáveis. Então, na figura A, o óbvio é que sabemos qual é a extensão máxima aqui. Então, massa caiu, está momentaneamente parado, está no limite máximo aqui. Então, Dzinho aqui deve ser meia vezes K vezes X ao quadrado. Okay? Desculpa. A extensão aqui deve ser igual a uma energia meia vezes K vezes X ao quadrado. Então,
usando a equação de conservação de energia mecânica, deixa eu ver aqui. A gente tem que a massa vezes G vezes H, que ele tinha lá em cima, vai ser igual a... E no ponto final aqui, eu estou usando esse zero aqui como meu zero de energia potencial. Então, isso vai ser M vezes G, desculpa, M maiúsculo, né? GH, mais meia vezes K vezes a extensão quadrado, ok? A extensão aqui é D quadrado. Ok, então o que nós temos aqui? Deixa eu tentar me livrar de uma coisa que apareceu aqui. Ok. Ok, então vamos colocar os números. Então, ele diz que a gente deve usar G igual a 10, então temos 60 quilos vezes 10 vezes H, 60 vai ser igual a... Na verdade, desculpa, pensando bem, o que podemos fazer para simplificar, deixa eu apagar aqui, é dividir por M vezes G e jogar tudo para o lado direito, porque assim economiza alguma multiplicação. Então, H igual a Hzinha mais meia KD quadrado sobre M vezes H. M vezes G. Ah, Sim, fala. não, que era isso que eu ia comentar, se não dava para simplificar primeiro para continuar a. Ele reduz o tamanho dos números, porque os números são bem grandes, como nós vamos ver. Né? Você não vai conseguir se livrar do fator de MG, vai ficar aqui no denominador, mas pelo menos só aparece uma vez. Entendi. Ok, então o que nós temos? Temos 60 vai ser igual a H, que é incógnita, mais meia vezes K, bom, K é 150, então é 75, D quadrado sobre M vezes G, 60. Ok, então temos essa fração de 75 sobre 600. 4 vezes 75 é 300, então isso é 1 sobre 8. E agora nós temos nossa segunda equação. Então vamos para uma nova página. Okay. Então, nossas equações são D mais H igual a 30. E D quadrado sobre 8 mais H igual a 60. Okay. Então, subtraindo, a gente pode... Bom, subtraindo você vai ter um fator de 7 sobre 8, né? E multiplicando por 8 você vai ter um outro problema. Talvez seja mais simples resolver isso para H e jogar aqui, eu não sei. Mas, enfim, 7D quadrado sobre 8 igual a... 30 não? Ah, Vai dar 30 não? Porque está subtraindo? sim, sim. Não, eu estou preocupado porque, na verdade, vai dar menos 30. Eu acho que eu errei uma conta aqui, que não pode ser.
Deixa eu apagar isso para ver o que eu fiz. Eu vou dar 7D quadrado. Desculpa. Ok, fazendo a diferença, eu tenho d quadrado sobre 8 menos d mais 30, menos 30 igual a zero. Então eu tenho mais 30 no lado direito, eu vou jogar para o lado esquerdo e tenho essa equação quadrática. Multiplico por 8, d quadrado menos 8d menos 240 é igual a zero. Parece feio, então não é o tipo de coisa que você quer resolver com Bhaskara, embora certamente você pode fazer isto. Mas olhando para os coeficientes, parece que eles foram escolhidos de tal forma que a gente consegue faturar adivinhando quais são os fatores de 240 que devemos usar. Então, estamos procurando dois fatores inteiros de 240 que tem uma diferença de 8, ou soma de 8. Então, quais são as opções? 240, bom, por exemplo, é igual a 12 vezes 20, né? Então, isto é, a diferença entre 12 e 20 é 8, então a gente imagina que isso pode ser escrito como d menos 20, d mais 8 é igual a zero. E a solução positiva é d igual a 20. E lembrando que d mais h é igual a 30, então h é igual a 10. Ok, essa é a primeira parte. Agora lembra que tem uma segunda parte aqui, que fala sobre a posição de equilíbrio. Então, a gente tem que descobrir qual é o valor de R. Na verdade, a gente teria, mas a gente nem precisa, porque só tem uma opção que satisfaz essas condições. C. Então, D igual a 20, H igual a 10, o valor 34 aparece em 3 das respostas, mas a gente não precisa disso. Em princípio, a gente poderia ter começado tentando resolver a segunda parte, que é bastante fácil, né? Mas não teria resolvido a questão porque teríamos 3 opções e a gente teria que voltar a resolver a primeira parte. Então, deu para perceber que essa é mais complicada. Professor, no caso, se fosse esse H tocasse lá no chão, mudaria alguma coisa? Não mudaria muita coisa não, né? Na hora de desenvolver. O H seria igual a zero aqui. A única diferença provavelmente é mais simples. Na verdade, simplifica sim, porque você está tocando no chão, você sabe que H é igual a zero. Então, você Entendi. tem, já que a intenção é calcular D e H, se você for dado H, então basicamente a questão é resolvida. Valeu. Tá bom? Tá bom. Ok, vamos para o próximo. Agora, essa é uma questão conceitual, que eu acho que não é tão fácil. Então, vamos lá. É um jogo de futebol, um jogador fez. Vamos tentar adivinhar o que quem montou essa questão estava pensando. É um jogo de futebol, claro que qualquer prova no Brasil tem que ter uma questão, pelo menos, sobre futebol. O jogador fez um lançamento em profundidade para o atacante. Antes de chegar ao atacante, a bola toca o gramado, ele não consegue alcançá-la. Tá? Um conhecido locutor de televisão assim narrou o lance. A bola quica no gramado e ganha velocidade. Okay? Considere as possíveis justificativas abaixo para aumento da velocidade linear da bola, como narrou o locutor. Ok, então 3 opções. A velocidade linear da bola, sempre aumenta, pois independentemente do tipo de choque entre a bola e o solo, então ele já está dando uma dica que o tipo de choque talvez seja importante. Ao tocar o solo, a velocidade da rotação da bola diminui.
Ok. Então, independentemente do tipo de choque, significa que a gente deve considerar choques elásticos e inelásticos. E, em particular, choques elásticos, né? Será que a velocidade de rotação da bola diminui? Sempre, mas a gente... Então, qual que é a ideia daqui? A ideia é que a energia, a bola tem uma certa quantidade de energia cinética, tanto de rotação e translação. Ok. E essa energia cinética, com o choque, ou vai diminuir ou vai ser constante se o choque for completamente elástico. Mas o que pode acontecer é que pode haver uma transferência de energia entre esses dois tipos, energia de rotação e energia de translação. Então, ao tocar o solo, a velocidade de rotação da bola diminui, independentemente do tipo de choque. Isso não vai ser verdade, porque num choque elástico, isso não vai acontecer. Então, se a velocidade linear aumenta, a velocidade rotacional, a energia rotacional tem que diminuir. Ok. 2. Pode aumentar se a velocidade angular da bola diminuir no seu choque com o solo. Bom, isso já é uma hipótese razoável, né? Porque assim pode haver transferência de energia rotacional para energia translacional e realmente, como se chama, a velocidade linear aqui pode aumentar. Ok? E 3, aumenta quando o choque elástico e a bola aumenta sua energia cinética de rotação. Bom, se é choque elástico, a energia vai ser constante. Se a bola aumenta sua energia cinética de rotação, então a energia translacional vai diminuir. Então, o que não explica que a velocidade linear aumenta. Então, chegamos à conclusão do que o único dessas possibilidades que é razoável é C. Então, desculpa, é B. 2 somente. Então, essa seria a resposta. A B já é a resposta? Sim. Das únicas 3 possibilidades, 2 é a única que faz sentido. Entendi. É uma questão mais conceitual sobre conservação de energia. E essa ideia de energia rotacional e translacional é a possibilidade de haver transferência entre os dois tipos de energia, mantendo a energia total constante. Entendi. Ok, vamos lá. Esta. Então, essa vai testar nosso conhecimento de mecânica analítica. A questão é tanto estranha, porque eu tenho uma crítica em relação a essa questão, mas vamos lá, de qualquer jeito. Acho que para uma questão sobre que é múltipla escolha, é bastante trabalhoso. Então, temos esse diagrama. Um pêndulo deixa eu pegar a ponteira aqui. Um pêndulo de massa M suspenso num pivô de Mzinho suspenso num pivô de massa Mzão aqui em cima, pode se deslocar sem atrito numa barra horizontal. Então, essa massa vai e vem. A haste do pêndulo tem comprimento L e sua massa pode ser desprezada em comparação com Mzinho Mzão. Haste aqui, então é um pêndulo cujo ponto de suspensão não é fixo. Então, ele pode ir e voltar. Denotando a posição do pivô x maiúsculo, as coordenadas de M, no referencial do pivô por x e y, e a derivada parcial por ponto, pode-se afirmar corretamente que... E tem várias opções aqui que lidam com as coordenadas generalizadas do problema,
Então, quais coordenadas generalizadas você vai usar? E a dependência do hamiltoniano, tanto nas derivadas, x ponto, θ ponto, cosseno de θ, as variáveis e os parâmetros. A lisão aqui é um parâmetro do problema. Então, inicialmente, realmente é difícil enxergar. Na verdade, não tem como responder isso imediatamente, a não ser que você já conhece esse sistema, okay? Que é um sistema que a gente usa bastante nas aulas. Ok, então a gente simplesmente tem que resolver o problema. Não tem nenhum atalho aqui. O que podemos dizer é que a gente tem duas massas no movimento, num plano horizontal, basicamente. Então, duas massas no plano, em princípio, tem 4 coordenadas inicialmente, se não houvesse nenhum vínculo. Mas o pivô, a emissão, é restrito a esse nível horizontal, que eles chamam de Y no diagrama. Então, isso é constante. Esse é um vínculo. E temos um outro vínculo que as duas massas são ligadas por uma distância, o haste, que tem um comprimento constante. Então, sabemos que a raiz quadrada das diferenças de posições dessas também é constante. Um segundo vínculo. Então, 4 coordenadas inicialmente, 2 massas, 2 dimensões, 2 vínculos. Então, são necessários 2 coordenadas generalizadas para descrever o sistema. Qualquer outra coisa não é necessária. Ok, vamos lá. Então, podemos descartar A, porque ele tem 3 coordenadas generalizadas. E podemos descartar C, porque ele tem uma coordenada generalizada. Dos outros, tem x grande e yzinho aqui, sendo coordenadas generalizadas, mas yzinho, do que está escrito aqui, determina a posição de m, que é constante. Então, isso provavelmente também está errado. Então, ficamos com 2 opções. E as diferenças entre as opções são, ambos usam as coordenadas generalizadas x e θ, mas a questão é quais são as variáveis que entram no hamiltoniano. Agora, qual é a minha crítica com relação a essa questão? Pelo menos quando eu ministro aula de mecânica analítica, acho que a maioria dos nossos professores, vocês sabem que rigorosamente, a hamiltoniana deveria ser escrito em termos das variáveis e os momentos do sistema, Q e P, QI e P, coordenadas generalizadas e os momentos generalizados. Aqui eles não estão fazendo isso, eles estão fazendo um tipo de mistura de formulismo lagrangiano, em que você tem as derivadas, x ponto e θ ponto aqui, e o quê? Bom, aí a hamiltoniana. Qual vai ser a hamiltoniana primeiro? O lagrangiano é T menos V. A hamiltoniana, em alguns casos, em muitos casos, é a energia total do sistema. Então, isso acontece se as energias cinéticas são quadráticas em termos das velocidades e se o potencial, por exemplo, não depender das velocidades. Então, e essas duas condições são satisfeitas para esse problema, esse sistema. Mas se a gente não soubesse disso, a gente poderia, pelo menos, imaginar que a hamiltoniana é igual à energia total do sistema. Ok, então vamos lá. Opa. Então, H, ok, igual à energia cinética T mais V. A energia cinética, bom, nos dois casos, M. Para o pivô, massa e emissão, seria x ponto quadrado mais y ponto quadrado do
dessa massa. Mas y da massa emissão é constante, então isto é igual a zero. Então, a energia cinética da massa emissão, do pivô, é simplesmente meia vezes m vezes x. O que ele está chamando, a coordenada x da massa, ele está chamando de x aqui. Então, isso simplesmente... Eu vou... simplificar aqui. Eu vou colocar todas as contribuições aqui, um em cima do outro. Agora, da massa do pêndulo é mais complicado, porque ele vai ser o x do pêndulo quadrado mais o y do pêndulo quadrado. E o x do pêndulo, xmzinho, se nós falamos aqui, é a coordenada x maiúsculo mais L seno de θ. Então, a derivada disso é x ponto mais L é constante. Derivada de xm igual a x, desculpa, mais L seno de θ. Então, a derivada vai ser igual a L aqui, cosseno de θ, ponto. Tudo isso elevado ao quadrado. E y da massa igual a... Bom, eu tenho que decidir onde vai ser meu y de zero aqui. O y da massa, usando isso como a nossa origem, vai ser L vezes cosseno de θ. Então, negativo L cosseno de θ. Ou senão não vai fazer nenhuma diferença, porque ele vai ser elevado ao quadrado. Então, ym ao quadrado vai ser L seno de θ, ponto ao quadrado. Ok. Na verdade, eu tenho um sinal de negativo por causa do derivada aqui. Cosseno vai para menos seno, que vai matar esse negativo aqui. Mas tudo elevado ao quadrado, como eu já disse. E ainda temos o potencial, V. Então, o que nós temos de... desculpa. O que nós temos de potencial? Bom, colocando V igual a zero aqui, o potencial gravitacional é m vezes mg vezes L cosseno de θ. Ok, então, podemos abrir aqui e simplificar. Então, hamiltoniano vai ser igual a meia mx ponto quadrado mais meia mx ponto, x ponto quadrado, aqui, mais, isso vai dar ml cosseno de θ ponto, vezes x ponto, então temos esse aqui, fator de 2, mais o 2 vai cancelar esse meio aqui, e finalmente mais meia ml quadrado cosseno quadrado de θ ponto quadrado, mais meia ml quadrado seno quadrado de θ ponto quadrado. E esses dois se juntam, né? E ainda temos o menos mgl cosseno de θ. Agora,
podemos parar aqui. Essas se juntam. Então, essas são meia ml quadrado θ ponto. A questão não pergunta qual é a forma, simplesmente qual é a dependência. E podemos ver que certamente ele depende de x ponto θ L e cosseno de θ. Okay? Porque o cosseno de θ aparece aqui e aqui, na energia potencial. Então, de todas as respostas, a única o que mata a questão realmente é o fato do que hamiltoniano também vai depender de cosseno de θ. E não somente de θ, mas também de θ ponto. Né? Então, cosseno quadrado mais seno quadrado aqui cancela. Mas aí temos uma dependência de θ ponto tanto aqui quanto aqui. Então, a resposta é. Pode ver que é uma questão mais avançada. Perguntas? Não, tranquilo. Eu fiquei um pouco surpresa que eles colocam algo desse nível. Então, realmente, eles estão testando matéria que geralmente é ensinado mais perto do fim do curso. Ou pelo menos isso não é física 1, 2, 3, 4, essa é matéria de sexto período. Né? Então, vamos para 2008. Essa questão, inicialmente, parece ser difícil. Trata-se de foguetes e você pensa, puxa, eu vou ter que me lembrar como você faz a equação de foguete, como resolver aquela equação diferencial com massa variável, mas na verdade ele não é tão complicado assim. Ok, no dia 19 de agosto de 2008 foi lançado pelo foguete russo, um dos maiores satélites já construídos, blá blá blá. O conjunto foguete mais satélite partiu de uma posição vertical. A massa M do satélite foi 6 toneladas e o foguete 690 toneladas. Então, nós temos uma massa total, eles estão usando Mzinho mais Mzão aqui, mas a massa total igual a 696 toneladas. Ok. É 696 vezes 10 elevado a 3 quilos. Ok. E a velocidade de escape dos gases é igual a 1.500 metros por segundo. Qual a quantidade mínima de gás é expelido por segundo para que o foguete leve o conjunto no instante do lançamento? E em letras pequenas aqui, considere G igual a 10 metros por segundo quadrado. Então provavelmente a gente vai precisar disso. Então, embora que parece ser mais complicado, é simplesmente uma questão de forças. Mas não é exatamente F igual a M vezes A. É a versão mais correta do segundo lei de Newton. Que força é igual a, digamos, ΔP sobre ΔT. Acho que é maior. E essa força tem que ser suficiente para levantar o foguete mais satélite, então tem que ser maior do que o peso do foguete. E vai ser igual a sua massa vezes G, que é 696, vezes 10 elevado a 4 newtons. Ok? Então, queremos uma força que é um pouco mais do que isto. ΔP sobre ΔT, então, ΔP é P é M vezes V, então isso é delta MV. Se a velocidade de saída é constante, 1.500 por segundo, a gente pode escrever isso como V delta M sobre delta T. Então, e essa quantidade é exatamente o que nós queremos, né? Quantidade por segundo delta M sobre delta T. Então, delta M sobre delta T vai ser igual à força necessária, vezes 10 elevado a 4 newtons,
dividido pela velocidade, 1500. Ok. Então, temos algumas contas para fazer, provavelmente vocês não vão ter calculadora, então como que a gente faz isso? Primeiro, percebe que 6 é divisível exatamente por 3, que já ajuda. Cadê? Não? Cancela esses zeros excedentes. Então, agora calcular 6 dividido por 15. Queria ter um cursor que era mais visível. Dividir por 3 primeiro, então 2, 3, 2, dividido por 5, que é igual a... A gente ainda tem que multiplicar por 100, mas dá para ver que isso vai dar 4 inicialmente, vai sobrar 32, né? Que vai dar 6, então 46, alguma coisa, vezes 10 elevado a 2. Que é igual a 4,6 vezes 10 elevado a 3. Então, a resposta certa é B. Uma curiosidade com essa questão, muitas vezes há uma tentação de olhar para as respostas e chutar porque há um certo elemento em comum entre as respostas. Aqui, por exemplo, 2,3, 2,3, 2,2 vezes 10 elevado a 3, 10 elevado a 4. E aqui, isto talvez tenha sido feito para enganar, porque a resposta certa é exatamente uma em que os dígitos não são compartilhados com outras respostas. Tá bom? Tá bom. Ok. Você está me dizendo que a gente tem 10 minutos mais para essa gravação, então a gente vai se preparar para abrir o novo janela, ok? O novo sala. Ok, esse é interessante. Outro de interpretação de gráfico, que parece ser um tema comum também. A figura abaixo representa o movimento de uma bola em um plano vertical registrado por uma fonte de luz pulsando a 20 Hz. Ok, então 20 vezes por segundo. Então, cada imagem aqui da bola é separada por 0,05 segundos. Mas a gente nem precisa disso. Supondo que a aceleração de gravidade... O lance é que não tem nenhuma escala, a não ser... Bom, a gente sabe que essas escalas vertical e horizontal são iguais. Então, a gente tem que deduzir qual que é a escala aqui. Como fazer isso? Supondo que a aceleração de gravidade local seja igual a 10 metros por segundo quadrado, qual é o módulo da componente horizontal da velocidade da bola? Então, como que a gente vai fazer isso? Em princípio, a gente pode pegar quaisquer dois pontos e usar a equação de movimento de projéteis, a componente vertical, y igual a h mais v0 y t menos gt quadrado. Nós estamos lançando do chão, que simplifica, ok? Mas o mais fácil... então, a gente tem v0 y t. Se nós olharmos o diagrama, nós vemos que no ponto final, ele basicamente ele voltou no chão, onde y é igual a zero. Então, vamos dizer que y é igual a zero aqui, contar quantas imagens tem para ver em que tempo, qual tempo ele leva para atingir o chão. Joga aqui. A gente vai calcular, então, a componente vertical da aceleração. Mas ele quer o componente horizontal. Usar os primeiros dois pontos para ver basicamente qual que é o ângulo de lançamento e a gente consegue descobrir qual que é o componente horizontal.
Ok, então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bom, ele chegou no topo depois de 10 piscas ou pulsadas da luz. Então, fazendo a contagem, essa é a imagem número 20. Então, aqui, ele atingiu basicamente o nível original depois de 1 segundo. Então, nós temos que 0 vai ser igual a V0 seno de θ vezes t, 1 segundo, menos g sobre 2, porque t é 1 segundo. Então, V0 seno de θ é igual a g sobre 2, que é igual a 5 metros por segundo. Ok? Então, Professor, sim. a questão é simples assim mesmo ou não, né? Tá faltando mais alguma coisa, né? Ah, sim, não, eu não terminei ainda. Essa velocidade vertical inicial. Ah, tá. Então, o que a gente quer é essa coisa aqui. Ok? Agora, aqui nós temos, a gente sabe que o tangente de θ é y sobre x, que é igual à velocidade y sobre a velocidade x. Se nós contamos os quadradinhos aqui, a gente vê que y é 2,5 e x igual para cada caixinha aqui. Então, isso vai ser igual a 2,5 sobre 1, contando os caixinhos. Então, Vx é Vy sobre 2,5, que é 5 sobre 2,5, que é igual a 2 metros por segundo. Resposta A. Ok? Se achou fácil? É, porque eu achei que você achou 5 metros por Assim. segundo e pensei, é resposta já, né? Mas eu acho que se eu tivesse. Claro que eu pensei sobre essa questão, não é tão trivial assim, né? Qual é o melhor jeito de fazer isto? Eu comecei pensando analisando o que estaria acontecendo aqui, bem no começo só. Depois eu pensei, não, no topo eu sei que a velocidade aqui é igual a zero, então eu vou contar até aqui. Mas depois eu pensei, mas por que não usar quando ele bate no chão? Então aqui eu sei que a velocidade vertical é igual a zero, então eu posso usar isto como tempo para calcular quantos quadradinhos, na verdade, é 1 metro, mas é mais fácil usar esse instante aqui. Gente, eu acho que daqui a pouco eles vão cortar. Eu tenho 4 minutos, então eu vou fazer o seguinte, vou aproveitar que estou no fim dessa questão, eu vou fechar e vamos para o novo Google Meet. Deixa eu Calma aí, avançar. mas tem que enviar o link. Cadê o link? Para a Sim, gente poder ir para o novo. eu tinha enviado inicialmente, mas eu vou enviar novamente. Por favor. Eu vou ampliar ele aqui. Vou pausar. Ok, então continuando. Ainda não chegamos a mais difícil, mais complicado, mas vamos lá, que é o discursivo. Então, essa questão 14 é simples, mas, novamente, eu acho que o problema aqui é que eles examinam movimento rotacional. Eu sei que os alunos não gostam geralmente, questão de movimento rotacional, porque envolve aquele negócio de torques e momentos de inércia, e vai ter que calcular momentos de inércia. Mas isso é provavelmente a questão mais simples de todos que eu tenho pego dos Senates. É o tipo de questão, se você souber o que fazer, você olha para ele e dizer,
é óbvio que é D, né? Isso tem uma pegadinha, né? Então, um disco gira livremente com velocidade angular ômega, esse disco aqui embaixo, em torno de um eixo vertical que passa pelo seu centro. Então, mais simples impossível. O momento de inércia do disco em relação ao eixo é I1, aqui embaixo. O segundo disco, inicialmente sem rotação, é colocado no mesmo eixo e cai sobre o primeiro disco, como mostra a figura. Agora, levemente importante, após algum tempo, o atrito faz com que os dois discos girem juntos. Então, se tem atrito, não há conservação de energia mecânica. Então, a gente não pode apelar para isso. Mas, obviamente, o momento angular é conservado. Então, se o momento de inércia do segundo disco é I2, qual a velocidade angular final de rotação do conjunto? Então, método de solução, conservação de momento angular. Agora, normalmente, momento angular pode ser uma coisa chata para calcular. Então, L igual a I vezes ômega, I vetor ômega, ou nas piores hipóteses, você tem que usar o tensor inércia. Mas nesse caso, de objetos girando em torno do seu eixo principal, é simplesmente L igual a I vezes ômega. Então, que é, opa, oh, bem-vindo de volta. Fico feliz que você achou o nosso novo lar. Então, L igual a I vezes ômega. Então, esse é a equação rotacional equivalente a P igual a M vezes V. Então, perfeitamente análogo. Então, em vez do momento linear, P, você tem o momento angular L. Em vez da massa M, você tem o equivalente da massa para a rotação, que é o momento de inércia. E em vez da velocidade translacional, você tem a velocidade angular, a velocidade rotacional ômega. Ok. Então, conservação do momento angular. Antes, nós temos o L igual a I1 vezes ômega. E depois, isso vai ser igual a momento de inércia depois, vezes o novo momento, novo velocidade angular, ômega linha, digamos. Então, ômega linha é igual a I1 sobre I1 mais I2 vezes ômega D. Só isso. Eu acho que, bom, eu não sei como que eles chegaram nas outras possibilidades, a não ser esse seria o caso se você usasse conservação de energia mecânica, energia de rotação, em vez de conservação de momento angular. Mas, basicamente, é bem simples. Mas isso não é a única questão que envolve rotação, né? Então, eu acho que é interessante, a gente vai ver daqui para frente, num dos análises mais recentes, uma outra questão mais complicada que envolve movimento rotacional, né? Então, acho que, quem sabe, talvez apareça de novo. Parece ser um tema comum, digamos. Ok. Então, essa é a questão mais complicada de todas que eu consegui pescar. Não é por acaso que é a única questão discursiva sobre mecânica. Então, em particular, mecânica analítica. Mecânica lagrangiana. Somente ele não vai para a hamiltoniana, imagina, porque seria muito mais complicado calcular os momentos generalizados e montar essa equação de Hamilton. Então, ele fica mais com o lagrangiano. É um sistema bem conhecido, porque eu, inclusive, já usei esse exemplo com um item adicional como uma questão de entrada na pós-graduação aqui da UERJ. Ok, então vamos lá.
Uma partícula de massa mzinho desliza sem atrito em um anel de raio R maiúsculo aqui. O anel gira com velocidade angular constante em torno do seu eixo. Então, essa é a rotação azimutal, okay? Em torno de um eixo vertical, como mostra a figura assim, ao lado, né? A aceleração de gravidade é g. Encontra a Lagrangiana do sistema usando como coordenada generalizada o ângulo θ definido na figura. Ok. Então, o que a gente precisa lembrar? Que a Lagrangiana é a diferença entre a energia cinética, T, e a energia potencial, V. Então, a gente tem que escrever a energia cinética da partícula. E essa partícula tem dois tipos de movimento rotacional, né? Ele tem movimento rotacional ao longo do aro e também esse movimento rotacional em torno do eixo vertical. Você pode fazer isso escrevendo a energia cinética meia x ponto quadrado mais y ponto quadrado mais z ponto quadrado em termos de coordenadas esféricas, se você se lembra como que é energia cinética em termos de coordenadas esféricas, ou de uma forma mais artesanal. Então vamos lá. Obviamente tem uma energia cinética rotacional ao longo do aro, então vamos separar nas duas partes. Então essa velocidade Vθ, digamos, ao longo do aro. E o rotacional? Bom, o rotacional, para a primeira parte aqui, a distância do eixo de rotação é razão, sempre. Mas para a segunda parte, a distância do eixo de rotação aqui, que agora é esse eixo vertical, bom, esse aqui é cosseno de θ aqui, né? Então, essa distância aqui da massa do eixo de rotação, agora é R vezes seno de θ. Podemos chamar isso de Rzinho. Então, nossa segunda contribuição para a energia cinética vai ser meia vezes m vezes R quadrado seno quadrado de θ vezes a velocidade angular ao quadrado. Ok? Então, a parte ao longo do aro e a parte porque o aro está girando em torno do seu eixo vertical. E a gente tem que incluir ainda a energia potencial. Então, precisamos escolher um zero. Geralmente, pode escolher aqui embaixo, mas para evitar termos adicionais, eu vou usar isso como V igual a zero aqui. Então, isso significa que nossa energia potencial gravitacional vai ser negativo. Essa distância aqui é R cosseno de θ, porque estamos projetando R ao longo do eixo vertical. Então, isso é R cosseno de θ. Então, V vai ser igual a M vezes G vezes R cosseno de θ negativo. Ok? Bom, vamos ver se isso faz sentido. Quando θ é igual a zero, então a massa está diretamente aqui embaixo, cosseno de θ é igual a 1, e a energia potencial aqui é menos mgr. Então é negativo, como a gente quer. Quando θ é igual a π sobre 2, cosseno de θ é zero e a energia potencial gravitacional é zero aqui. Então, isso está certo. Então, quando somamos isso, ou subtraímos, na verdade, isso da Lagrangiana, nós temos esse Lagrangiana aqui. Ok, então,
então temos a Lagrange do sistema usando como coordenada generalizada o ângulo θ aqui. Escreve a equação de Euler-Lagrange desse sistema. Quando eles escrevem, eles não querem simplesmente ddt de L de θ ponto e d1 L de 1 θ. Eles querem a equação diferencial, né? A equação de movimento. Então, geralmente, quando eu escrevo a equação de Lagrange, muitos colocam tudo no lado esquerdo, no mesmo lado, mas eu acho mais fácil de lembrar desse jeito aqui. Isso aqui, geralmente, nossa coordenada generalizada, QI, mas só temos um. Então, ddt de L de θ ponto é igual a d1 L de 1 θ. Então, o que nós temos? Θ ponto só consta aqui. Então, a gente tem ddt, derivar isso com respeito a θ ponto, então vai descer um fator de 2 da potência. Então, aqui vai ter mr quadrado θ ponto, igual a d1L de 1 θ. Bom, isso não depende de θ, então temos que derivar essa parte aqui. Derivada de seno quadrado, mr quadrado, seno de θ, cosseno de θ, ômega quadrado, mais derivada do cosseno de θ aqui vai dar menos seno de θ, então menos mg seno de θ. Ok, o que temos? A gente tem um fator comum. Bom, agora a única coisa que depende do tempo aqui é a própria velocidade, θ ponto. Então, nós temos mr quadrado, θ 2 pontos, igual a mr quadrado. Vou deixar isso como seno de θ, cosseno de θ. Aí tentador escreve como seno de 2 θ sobre 2, mas isso não é aconselhável. Agora, deixa eu ver se eu consigo cortar isso e transferir. Então, essa é a nossa equação de movimento inicial. E claro que podemos simplificar. Vamos dividir por mr quadrado, θ 2 pontos, igual a seno de θ. E aqui eu tenho seno de θ que eu posso colocar em evidência, né? Então, sobrou aqui cosseno de θ, ômega quadrado. E aqui dentro, m foi... Desculpa. Seno de θ foi... 1r foi, mas a gente dividir para... Certo? Então, eu cancelei o fator mr quadrado. Então, 1 sobre r aqui. Eu tirei o seno de θ, então está na sexta. Então, θ 2 pontos é igual a seno de θ, cosseno de θ, ômega quadrado menos g sobre r. Ok. Então, vamos voltar para a questão. Quantos pontos de equilíbrio estáveis ou instáveis existem para ômega quadrado menor que g sobre r e para ômega quadrado maior do que g sobre r? Repare que ele não está perguntando a estabilidade, porque a estabilidade a gente teria que encontrar os pontos, fazer uma expansão em torno das equações em torno daquele ponto, então mudando nossa origem para o ponto de estabilidade e analisar segundo derivadas. A gente não precisa fazer isso, é simplesmente dizer quantos pontos de equilíbrio tem. E nos pontos de equilíbrio, então a velocidade tem que ser igual a zero e a aceleração também vai ser igual a zero. Então, para a terceira parte, a gente tem que descobrir quais são as soluções de θ 2 pontos iguais a zero. E tem duas possibilidades, né? Bom, são seno de θ igual a zero e cosseno de θ igual a g sobre r ômega quadrado.
Primeiro, sempre tem duas soluções. Então, pelo menos que correspondem a pontos distintos no sistema, no diagrama. Θ igual a zero, vai colocar essa massa aqui embaixo, que a gente suspeita vai ser estável, mas talvez não. E θ igual a π, o massa aqui em cima, que evidentemente é instável. Mas ele não pergunta isso, é simplesmente os pontos de equilíbrio. Ok. Então, θ igual a zero e θ igual a π. E esses dois pontos sempre existem. Agora, essa só vai ter uma solução se G sobre R, se o módulo de G sobre R ômega quadrado for menor que 1. Na verdade, tudo aqui no lado direito é positivo. Então, solução C. G sobre R ômega quadrado é menor que 1. E se você olhar para o enunciado da questão, isso é exatamente, ômega quadrado menor ou maior do que G sobre R, são exatamente as condições a condição que separa as duas possibilidades. Então, quando ômega quadrado é mais do que G sobre R, nós temos, agora, isso tem uma coisa de interpretação. Nós temos um ângulo, θ, em que é um outro ponto de equilíbrio. Né? Então, se você vai dizer que esse ângulo pode ficar em um lado, vamos para o nosso diagrama. Digamos que esse ângulo aqui realmente é nosso ponto de equilíbrio. Okay? O ângulo de equilíbrio. Em princípio, você poderia posicionar a massa do outro lado do anel, né? E teríamos outro ponto de equilíbrio aqui, nesse caso de ômega quadrado maior do que G sobre R. Né? Então, certamente aqui tem 2, e aqui você tem 2 mais 1 ou 2, dependendo da sua interpretação. Eles são pontos distintos no anel, mas o ângulo são ângulos equivalentes. Então, obviamente, θ igual a zero, θ igual a π são sempre distintos. Mas esse outro ângulo aqui, podendo ser de um lado do anel ou do outro, é aberto à interpretação. Okay? E corresponde ao fato de que o cosseno é simétrico em torno de θ igual a zero. Ok. Então, 3 e 4. O gabarito diz 3. Mas se eu tivesse que corrigir, um aluno falou 4, explicando por quê, claro que eu atenderia mais do que 4 ondas se eu pudesse. Perguntas? Aí, novamente, mecânica analítica entrando de novo. Não, tranquilo até agora. Quer dizer, tranquilo não, né? Mas tamo indo. Esse eu acho que é a questão mais difícil que eu encontrei. Obviamente, por ser discursiva, né? Apesar de que aquele outro que exigiu a hamiltoniana também é tão puxado quanto, apesar de ser de múltipla escolha. Ok, vamos lá. 2011. Eu não sei se essas questões de 2011 são exatamente da matéria de nosso departamento, né? Porque eles falam, esse particularmente fala sobre onda, outro é um oscilador harmônico. Mas eu vou falar sobre eles porque eu achei interessantes. Eu não sei se outro professor vai ter tempo? Desculpa? Ter tempo para chegar nessa questão? É isso? Como ter tempo em chegar nessa questão? Porque são várias questões que a gente vai ver durante a semana. Não sei se ele vai estar no gabarito não, desculpa. Não sei se outro professor vai abordar. Eu duvido, porque olhando
primeiro que eu estou pescando isso de 2011, né? Em parte por causa de falta de questões recentes sobre mecânica. E tem outro motivo também. A última vez que eu fiz isso, para o ano anterior, essa matéria ficou gravada no YouTube. Então, pode acessar já. Então, pegando essas questões mais antigas, ele soma aqui, já está disponível. Bom, vamos lá. Eu não gostei muito da questão, confesso. Eu vou explicar por quê, mas chegaremos lá. A maior parte dos tsunamis é gerada devido ao movimento relativo dos placas tectônicas de um oceano. Ok, bom. Esse movimento origina uma perturbação na superfície livre da água, se propaga em todas as direções para longe do local de geração sob a forma de ondas. Em um oceano aberto, onde a profundidade média é 4 km, os tsunamis têm comprimento de onda de ordem de 200 km e velocidades superiores a 700 km por hora. E aqui ao lado, vou pegar meu laserzinho aqui ao lado, vermelho sobre vermelho, ele tem uma tabela. A tabela começa, o segundo elemento da tabela, realmente a profundidade de 400 km, de 4 mil metros, desculpa, 4 km, velocidade de 713 km por hora e um comprimento de onda de 213 km. Quando um tsunami atinge a costa, a profundidade do oceano diminui, obviamente, por isso se chama costa. Em consequência, sua velocidade de propagação decresce. Agora, essa frase é importante aqui. A sua velocidade de propagação decresce, assim como seu comprimento de onda. Okay. Agora, esse assim como, eu acho que ele está, como nós veremos, ele tem uma interpretação bastante específica aqui, não? Que eu não esperava. Suponha que aqui se aplica um modelo de ondas rasas, em que a velocidade da onda é proporcional à raiz quadrada da profundidade. Ok. Então, velocidade é proporcional à raiz quadrada da profundidade. Então, a ideia disso é que, da nossa tabela, a gente pode descobrir qual que é a constante de proporcionalidade. Mas eu vou deixar isso de lado, porque eu vou escrever de outra forma. Analisando seus dados apresentados na figura, o valor do comprimento de onda para uma profundidade de 5 metros. Então, o que é o lance aqui? A gente tem informação sobre a relação entre a velocidade e a profundidade, mas a questão faz uma pergunta sobre o comprimento de onda, e não a velocidade. Então, se fosse a velocidade, seria direto. Então, calcula a constante de proporcionalidade e aplica quando P é igual a 5 metros, descobrir a velocidade, aproximadamente. Mas isso não é a questão. Então, o que está acontecendo? Se você olhar a tabela, aqui é o comprimento em quilômetros e a velocidade, você vai ver que a razão entre velocidade e comprimento é aproximadamente igual. 36 sobre 10,6 vai ser em torno de 3, digamos 3 vezes 23 é 69, 79 é um pouco mais do que 7, 3 vezes 48 é aproximadamente 150 e a velocidade é um pouco mais do que 150. Então, essas são proporcionais, basicamente. Então, eu acho que quando ele escreveu assim como, ele está querendo dizer que a velocidade de propagação e o comprimento de onda se comportam da mesma maneira. Então, ambos são proporcionais à raiz quadrada de profundidade. Okay? Porque, bom, vamos ver onde isso vai dar. Então, vemos que essas, de qualquer forma, empiricamente, olhando a tabela, as duas também são ligadas, porque lambda é proporcional ao comprimento de onda, é proporcional à velocidade. Ok.
Então, a ideia é usar a informação nas tabelas, junto com essa relação, para tirar a constante proporcionalidade e ver o que acontece quando a profundidade é 5 metros. E você pode perceber porque, embora que essa questão trata-se de ondas, na verdade é uma questão de matemática aplicada, quase uma regra de 3. Mas o que você tem que perceber que está acontecendo. Então, eu vou escrever que lambda quadrado é igual a algum constante vezes p, onde k tem que ser determinado. Isso tira a raiz quadrada e faz a aritmética mais fácil. Então, k vai ser igual a lambda quadrado sobre p. Então, imediatamente você pensa, bom, eu quero manter os números os menores possíveis, então eu vou pegar a última coisa na tabela, mas a última coisa na tabela tem lambda igual a 10,6, então eu vou ter que calcular 10,6 ao quadrado, eu não quero fazer isso. O próximo, 23 não é tão difícil de levar ao quadrado e a profundidade é 50 metros, então que é um número razoável para fazer uma divisão. Então a gente calcula o constante, razoavelmente simples. Percebeu que muitas dessas contas dependem de macetes, né? Então, pegando 23 quadrado sobre 50, digamos. 23 quadrado, ok, tá bom. 23, 69, 46, 529. 529 sobre 50. Vamos deixar assim, porque a gente vai usar novamente. Então, lambda para 5 metros vai ser igual a raiz quadrada de k vezes p. Agora a gente não tem como evitar, a gente tem que calcular uma raiz quadrada. 5 dividido por 50 é 10, então isso vai dar o raiz quadrada de dividido por 10, 52,9. Qual a raiz quadrada de 52,9? Eu não sei, mas eu sei que é maior do que 7, menor do que 8. Então a resposta é D. E se você calcular 7,5, o quadrado é aproximadamente 52,9. Tá bom? Esquisito, né? Professor, Sim. no caso, se eu fosse fazer como regra de 3, ia sair mais rápido? Não, né? Eu testei isto. Eu achei que não. Eu acho que funcionou melhor do jeito que... Porque você não vai ter calculadora, né? Acho. Ou vai? É a minha primeira vez, acredito que não. Eu também acredito que não. Geralmente esse tipo de prova é... E dá para perceber que todas essas questões são factíveis sem calculadora, mas eles requerem uma certa habilidade de aritmética, de matemática. Coisas razoavelmente básicas, mas não exatamente triviais. Então, por exemplo, receber que a raiz quadrada de 53 é entre 7 e 8. Certo? Vamos lá. Agora, Certo. essa questão também, eu tenho a impressão que as provas estão ficando mais simples ao longo dos anos. Novamente, essa é uma questão sobre oscilações, realmente, um oscilador harmônico. Mas vamos ver. Então, os modelos mais precisos ou física matemática, talvez, os modelos mais precisos de sistemas físicos são não lineares. Exemplo disso é o sistema de um pêndulo simples, definido como uma partícula de massa m desprezível. O quê? Não. Uma partícula de massa m desprezível suspensa por um fio inextensível de comprimento L, o que é desprezível é a massa do fio, né?
cuja equação diferencial que descreve o movimento do pêndulo é. Eles colocaram a fórmula, digamos, correta, né? Plena da equação. Apesar do que eles têm uma derivada parcial aqui, na verdade, é uma derivada normal. Então, L sobre G, segunda derivada do ângulo θ com respeito ao tempo, é igual a menos o seno de θ sobre t. Normalmente, a gente escreve isso com o fator do outro lado. Então, a gente escreve isso com θ, 2 pontos, igual a menos G sobre L seno de θ. Ok. A resolução da equação é simplificada por linearização em função da amplitude, resultando em d2θ de t por dx quadrado, está errado, mais g sobre L θ de t igual a zero. Isso ocorre quando se põe θ igual a aproximadamente... Então, aqui tem um erro aqui. Isso deve ser derivado com respeito ao tempo, obviamente. Isso ocorre quando se põe que θ é igual a aproximadamente o quê? Então, eles fizeram que seno de θ é aproximadamente θ. Comparando as duas formas, dá para ver que eles fizeram essa aproximação linear, linearização. Quando dos 5 valores aqui, quando você pode dizer que seno de θ é aproximadamente igual a θ? Alguma ideia? Lembro nas aulas de laboratório que é aproximadamente 1, né? Mas nesse caso... Mas ele está perguntando para qual valor do ângulo você pode fazer essa aproximação. E as opções são 0, π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3 e π sobre 2, radianos. Quando você fez o pêndulo, você usou essa aproximação para tirar a equação do oscilador harmônico, né? Mas qual foi a exigência sobre o ângulo em que o pêndulo balançava? O menor ângulo possível, é isso que eu estou tentando lembrar. Sim, correto. Então, o menor ângulo, de quais desses 5 valores, qual é o menor ângulo possível? Então, é nesse que é meu ponto fraco, na hora de converter graus para radiano. Eu estou tentando ver se consigo lembrar qual é o menor. Porque eu estou quase chutando a letra D, mas acho que não é a letra D. Qual desses números parece ser o menor? O menor é o π sobre 2. Menor. Aproximação de ângulos pequenos. Menor, no caso, então é a letra A, o zero, não? É zero, sim, é zero. Sim. Se você tem... Se você lembra do experimento, a gente pede que esse ângulo aqui, quanto menor o ângulo, quanto melhor é essa aproximação. Então, esse ângulo vai tender a zero em qualquer unidade, ser medido desse jeito, a partir do vertical. Θ vai ser, se θ é aproximadamente zero, você tem uma boa aproximação. Então, a resposta aqui é A, como você falou. 0 radianos. E uma forma que você pode, se você se lembrar da expressão para a série de Taylor, seno de θ e seno de θx, é aproximadamente θ menos θ ao cubo sobre 3 fatorial mais blá, 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 blá. Então, esses dois são próximos quando θ ao cubo sobre 6 é muito pequeno. Então, isso significa que θ tem que ser muito pequeno, que significa que a resposta A vai ser a resposta correta. Ok, acho que estamos quase terminados. Acho que, deixa eu ver.
Sim, agora 2014, que é a última prova que eu peguei. Podemos ir? Podemos. Ok. Essa, como eu estava dizendo, que parece que eles gostam de vez em quando de jogar uma questão sobre rotação. Energia rotacional, movimento rotacional, momentos de inércia. Estamos querendo. Então, esse é um caso em particular. Você percebe que também em todas as questões que eles usaram, movimento rotacional, ou eles usam uma massa pontual, caso daquele da Lagrangiana, ou um disco sólido. Então, aquele de conservação de momento angular, né? Um disco sólido. E aqui também eles usam um disco sólido. Mas eles são bonzinhos, porque eles te dizem qual é a fórmula para o momento de inércia de um disco que está passando pelo centro, girando pelo centro. Então, isso agora eu já pensei em algum problema aqui. Como assim? Sim, fala. Como assim? Como assim um problema? Que eu resolvi de uma certa forma. Eu não sei se o que eu fiz foi correto. Mas vamos ver. Entendi. A figura abaixo apresenta esquematicamente dois movimentos. Deixa eu ver aqui. Eu vou pausar a gravação para um segundo. Ok, então dessa vez é uma questão bastante complicada. A interpretação de gráficos de novo. A figura abaixo, a página ao lado, né, que eu mudei as coisas de lugar para caber na tela, apresenta dois momentos do movimento de um corpo rígido na forma de um disco com massa mzinho, raio Rzinho, denominado ioiô. Um fio é uma extremidade enrolada na borda lateral do disco. A outra extremidade está presa na borda lateral do disco, de modo que esse não pode girar em falso. Então, os dois objetos são sempre em contato. Então, há atrito entre o disco e o cabo de tal forma que não há deslizamento, né? Que vai criar um vínculo entre a velocidade angular do disco aqui e a velocidade em que ele está descendo. Isso é importante. Na situação A, o corpo está em repouso em sua altura máxima, Hmax, com o fio enrolado, e na situação B, o corpo está a uma altura H, entre um valor mínimo e um valor máximo. Considere o momento de inércia do corpo em relação ao eixo perpendicular ao plano da figura que passa pelo seu centro de massa, igual a mr quadrado sobre 2. Okay? Então, pelo menos eles fornecem essa informação para vocês. A gente vai precisar. O que a gente vai usar, na verdade, é conservação de energia mecânica. Medidas, então, eles usam essas abreviações para energia potencial, energia cinética rotacional e energia cinética translacional. Então, essas foram medidas e graficadas ao longo do movimento de descida, desde a altura máxima até a altura H. Considerando que houve conservação de energia mecânica total, conclui-se que são consistentes com os resultados esperados, teoricamente, aqueles representados no gráfico. Agora vamos para o gráfico. São 5 gráficos e cada gráfico plota 3 coisas. A energia potencial, que obviamente vai ter que diminuir de A para B. A energia cinética translacional, que deve aumentar. E a energia cinética rotacional, que também deve aumentar ao longo do movimento. Vamos lá.
Então, eu não sei se dá para ver na tela, espero que sim. Acho que se está olhando com o celular, não, mas vamos ver. Ok. Então, os triângulos aqui, as primeiras são a energia potencial. ST, essas estrelinhas ou asteriscos, são a energia cinética translacional. E SR, energia cinética rotacional. Ok. Então, vamos analisar os três. Energia potencial gravitacional sempre vai diminuir ao longo do movimento. Espere um pouco. Desculpa. Ok. Repare que a altura máxima está aqui e a altura mínima está aqui. Okay? Então, o disco está indo de Hmax para Hmin, para uma altura H nessa direção. Então, a energia potencial gravitacional diminui nesse sentido aqui. E tudo está em termos de H, não está em termos do tempo. Okay? Tudo está em termos da altura. Então, aqui a energia potencial gravitacional está diminuindo. E aqui ele estaria aumentando. E aqui ele está diminuindo, mas aqui ele está diminuindo numa parábola. Ele não está diminuindo linearmente. E sabemos que a energia potencial gravitacional é mgh. Então, ela é linear. Então, sabemos que ele não pode ser D, porque aqui ele aumenta. E também sabemos que ele não pode ser E, porque a energia potencial gravitacional não está diminuindo linearmente com a altura. Então, sobram três opções. E também sabemos que, embora não tenha usado isso para resolver o problema, também sabemos que a soma das energias tem que ser constante. Tá? Ok, então o que nós temos aqui? Temos que examinar A e B. Em A e B, podemos ver o quadradinho é rotacional aqui em cima e asterisco é o translacional aqui embaixo. Então, opa, o que foi isso? Então aqui as duas energias cinéticas estão aumentando linearmente, mas são diferentes. Aqui eles estão aumentando linearmente e são iguais. E finalmente, no último, deixa eu dar um push aqui, a energia cinética translacional está aumentando linearmente com a altura, à medida que ele desce. E aqui está, bom, é mais difícil dizer. Ele pode ser parabólico ou ele pode ser linear. É difícil dizer. Ok. Onde que eu estou aqui? Mais uma página. Então, pegar opa. Então, pergunta é, se a energia rotacional é maior ou igual ou menor do que o translacional. Então, o que vai acontecer? Aqui é nosso fio descendo, né? Descendo o fio. E digamos que sua energia cinética
é igual a meia vezes mv quadrado. Isso é energia rotacional, vai ser energia translacional, né? É meia vezes I vezes ômega quadrado. Ok? Agora, por causa do contato aqui, a gente sempre tem que V igual a R vezes ômega. Então, a energia cinética podemos escrever como meia vezes m vezes R quadrado ômega quadrado. E a energia rotacional vai ser meia vezes o momento de inércia, que é meia mr quadrado ômega quadrado, que é 1 sobre 4 mr quadrado. Então, a energia rotacional é sempre menor do que a energia translacional, a energia cinética, né? Então, se nós olharmos para os gráficos, isto corresponde a, estamos procurando rotações quadradinhas embaixo dos asteriscos, e a resposta certa, então, é essa aqui, C. Deu trabalho. Eu não sei de um jeito mais simples de resolver isto. Realmente. Eliminar os D e E logo de cara, fácil. Ou relativamente fácil. Mas, do outro caso, não é tão fácil assim, não. Mesmo sendo uma questão de interpretação, achei muito mais trabalhoso, hein? Sim. Sim, bastante. E esse é um dos mais recentes, né? Ok. Eu acho que eu quero... Acho que eu paro aqui. Então, vai ser isso para hoje. Eu vou dar uma pausa de gravação.